Olá pessoal, vamos de nova história, primeira história do ano de 2025. Olha só que lugar bonito, gente, muito legal. Tem aqui atrás de mim uma vista impressionante que você já vai ver, mas depois da vinheta. Ok, então pessoal, olha só que lugar fantástico, que horizonte. É um lugar bem alto aqui onde eu estou e um arzinho gostoso. Então vamos lá com a primeira história de 2025. Meu pai tinha um amigo chamado Pedro Mecânico, ou melhor, Pedro Lourenço, conhecido por Pedro Mecânico. E ele gostava de pescar. Meu pai geralmente não deixava ninguém pescar ali no rio próximo da nossa casa, por conta que a gente tinha horta e o pessoal acabava pisando ou até pegando alguma coisa. Então por isso meu pai proibia pescadores ali. Mas esse seu Pedro Mecânico era amigo do meu pai, então ele sempre ia ali aos sábados, tipo 1, 2 vezes por mês, ia lá pescar. Mas era para descontrair a cabeça, aliviar a tensão, né? Peixe mesmo ele não pegava quase nada. Mas um belo dia ele foi lá pescar e quando ele estava retornando, ele passou em casa e pediu que eu lhe arrumasse um copo de água. Aí eu dei a água para ele, aí ele olhou para mim e falou assim: quantos anos você tem? Eu devia ter uns 11. Uns 11 anos. E não sei por que razão ele pegou e falou: olha, quando você crescer, você pode ir lá em casa e escolher qualquer uma das minhas filhas para se casar com você. Eu achei aquilo tão estranho, fiquei todo vermelho, imagino, né? Muito tímido. Bom, o tempo foi passando, ele tinha 4 filhas. E toda vez que eu ia na casa dele, eu ficava assim, lembrando dessa conversa. Claro que eu não levei a sério, ou levei, acho que eu levei sim. E aconteceu que, acho que um ano depois, ou 2, por coincidência, eu fui estudar na mesma sala que as 2 meninas. As 2 acho que tinham uma idade muito próxima. E as 2 estudavam, foram estudar, enfim, a gente foi estudar na mesma sala juntos. E essas meninas, elas eram muito, muito tímidas. Uma, se não me engano, era Gleice, alguma coisa assim. A outra eu nem lembro mais o nome. E que eram as 2 mais velhas, né? E essas meninas, elas tinham uma dificuldade de aprendizado. Veja só como que é a vida, né? Elas tinham assim um certo dificuldade de aprendizado. E a gente já tinha feito amizade por conta da amizade do meu pai com o pai dela. Então eu tentava ajudar elas, né? Principalmente com problemas. Eu tinha uma certa facilidade para trabalhar com essa matéria. E aí, quando a professora chamava elas para ir na lousa, e aí elas não sabiam, e as 2 ficavam ali paradinhas, não falavam nada, uma olhando para a outra. Então eu pegava, quando eu olhava assim, eu sabia o que era para resolver. Aí eu quebrava a ponta do lápis e falava: professora, posso apontar o lápis? Aí eu ia apontar atrás da porta
tinha um cesto de lixo do lado da lousa, e aí eu ficava soprando para elas o resultado. Só que com isso aí, de vez em quando, porque aconteceram várias vezes, de vez em quando, a professora catava eu e uma delas assim pelas orelhas e quase arrancava as orelhas. E eu era dose dupla, porque ela pegava um pouco da minha orelha e na orelha de uma delas. Depois soltava, pegava da outra. E a minha estava ali segura na unha dela. Então, a gente acabou crescendo. Eu até fui visitar eles quando eu tinha lá meus 19 anos. Mas, para ser sincero, a que mais assim me interessou, que eu achava que tinha ali um interesse da minha parte, já estava casada. E depois, muitos anos depois, eu acabei indo fazer uma visita para essa família, se não me engano em 2002. Aí ela tinha ainda essa família ainda tinha lá as duas filhas caçulas solteiras que não tinham se casado ainda. Mas é lógico, o tempo já tinha passado, eu já tinha casado, tinha meus filhos, e aquela história virou uma história de criança, né? Mas é uma coisa engraçada que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu nunca toquei no assunto nenhum com elas, né? E inclusive quando a gente mudou para a cidade, naquela época tinha poucas televisão, e a gente ia assistir novela na casa dos vizinhos. Mas para não perturbar o vizinho, meu pai pedia para que a gente revezasse um dia na casa de um dia na casa de outro, né? E então um dia a gente ia na casa de um vizinho que morava lá de cima de casa, e outro dia a gente ia na casa desse seu Pedro mecânico. E assistia novela que era Irmãos Coragem, melhor, Selva de Pedra. E era uma novela assim, que marcou muito, né? Acho que todo mundo da minha idade, até mais novo, se lembra dessa novela. Francisco Oco e Regina Duarte. Mas antes disso também, quando eu ia vender, a gente vai contando as histórias, vai lembrando de algumas partes que acabou ficando para trás. Quando a gente morava na fazenda ainda, que eu já disse aqui em vídeos, que eu ia com a minha mãe vender verduras segunda, quarta e sexta. E então eu estudava do meio-dia às 3. Então a gente trabalhava vendendo verdura até às 11 e pouco, mais ou menos. E depois eu ia almoçar na casa desse seu Pedro mecânico. Eu almoçava, minha mãe voltava sozinha para o sítio, para a fazenda, e eu ia para a escola. E ali minha mãe contribuía com legumes, com verduras, para compartilhar com ela por conta do almoço que eu almoçava na casa deles. E era um pessoal assim, muito bacana, muito legal mesmo, tenho maior saudade deles. Perdi o contato com eles desde 2002. Eles são ainda uma família bem tradicional, reservada. Eles, segundo até onde eu sei, eles não têm celular, não têm rede social. Enfim, moram em Cornélio Procópio, né? E tenho muita saudade desta época. Enfim, esta é a história de hoje. E vamos dar continuidade nesse ano, vamos acelerar para que as coisas se desenvolvam rapidinho e o tempo passe, porque está enrolado, ainda estou aí nos 11 anos ainda. Não se esqueça de dar um joinha, compartilhar esse vídeo, comentar, pode comentar à vontade, e em plena liberdade gostaria muito de ver os comentários de vocês. E um abraço para vocês, beijo no coração e fui!